A gente está num lugar especial, misterioso, no deserto da Judéia. Em meio às montanhas, que é chamado de Gilgal, e tem uma importância enorme para o povo de Israel, desde a chegada à terra de Canaã, mas principalmente para marcar o início da monarquia, para marcar a coroação de Saul como primeiro rei de Israel. A gente vai contar essa história agora lá de cima. Desse ponto a gente tem uma ideia da imensidão do deserto, o quanto era difícil nos tempos bíblicos se deslocar, desde as áreas onde aconteciam os conflitos até aqui. E foi o trajeto justamente que Saul fez para ser coroado, para ser aclamado pelo povo de Israel. Então, Aline, por que esse lugar é tão importante para a gente entender o início da monarquia de Israel? Então, aqui é um local importante para o povo de Israel desde a época de Josué e por isso Saul e Samuel escolhem esse local como um ponto de reunião do povo de Israel. Depois que eles vencem a batalha dos Amonitas, Saul e Samuel descem aqui para fazer uma grande celebração. Até então, não todo mundo aceitava Saul como rei, e aqui ele vai ser finalmente aceito por todo o povo, graças à batalha contra os Amonitas. E não aceitavam Saul como rei por quê até então? Até então, a monarquia era uma coisa nova para o povo de Israel, ele vai ser o primeiro rei. Então, muita gente não gostava desse sistema, via isso como uma coisa estrangeira. Depois de derrotar os Amonitas, Saul vem até essas montanhas aqui em Gilgal, onde é finalmente aclamado pelo povo como o primeiro rei de Israel. Samuel unge Saul mais uma vez, e aí o monarca desce ali embaixo, oferece sacrifícios a Deus, e os israelitas podem celebrar o novo líder, forte, vencedor, capaz de protegê-los. Esse aqui é um local de reunião do povo de Israel, então imagina que milhares de pessoas vêm de todo Israel até aqui celebrar. E o mais importante é que Samuel estava aqui. Samuel, ele falava em nome de todo o povo, então Samuel, quando vem aqui de novo, ungia Saul e na frente de todo mundo diz, olha, esse aqui é o rei que nos levou à vitória, esse vai ser o nosso rei. Então é um momento importante, uma declaração pública e todo mundo que estava aqui assistindo, cada um volta para sua casa, para sua cidade e levam as boas novas para todo o país. O que faz a gente ter certeza de que todos esses fatos aconteceram aqui exatamente? Então, aqui é um local único. A gente tem um local gigantesco no formato de um pé e no meio do deserto. A gente sabe pela Bíblia, a Bíblia nos conta onde é Gilgal. A gente não encontra em nenhum outro lugar aqui na zona desse estilo. É realmente emocionante poder estar aqui e ver as histórias bíblicas onde elas aconteceram. Quer dizer, a gente, através da arqueologia, consegue comprovar a veracidade histórica da Bíblia e lugares que mudaram a história de Israel e a história do mundo todo. Aqui vai ser um dos grandes pontos altos da vida de Saul, mas também alguns dos pontos mais baixos. Na mesma região encontramos vestígios do chamado altar de Saul. Então, Aline, isso aqui é um altar da época de Saul mesmo? Exatamente. Aqui é o altar onde eles traziam os animais para serem sacrificados. E era lá dentro ou ficavam aqui fora? Como é que funcionava? Exatamente. A gente pode entrar e ver. Naquela época, eles inclusive entravam, Sim. Eles traziam os animais e aqui... Opa, cuidado. Aqui eles traziam os animais para serem sacrificados e já que a gente está num ponto um pouco mais alto, o povo ficava em volta para assistir. A gente pode imaginar no dia em que Saul foi aclamado como rei pelo povo, imaginar, não dá para ter certeza, mas a gente pode pensar que ele estava aqui no meio e aí todos os israelitas aqui, milhares de pessoas em volta, festejando o novo rei. Exatamente, uma grande festa para o novo rei de Israel, que agora finalmente o povo todo estava aceitando ele como rei.
E o que faz os arqueólogos acreditarem que esse pode ter sido o altar usado por Saul? Então, primeiro, quando se encontrou aqui, primeiro pelo formato a gente sabe que era um altar. Entre as pedras, quando se escavaram, se encontraram ossos animais. Isso mostra que era um local de sacrifícios e também eles pegaram esses ossos e fizeram datação de carbono 14 e souberam quando eles sacrificavam e sabiam que esse aqui é um altar que era usado desde a época de Saul. Então a gente acredita que aqui, entre todos os lugares de Israel, esse aqui é o altar de Gilgal, onde a Bíblia fala que Saul vinha sacrificar. Comprovando o que está no texto bíblico, então. Exatamente, a gente encontrou o local que a Bíblia nos conta. Era um grande general também, além de rei, então. Um grande general estratégico. Ele faz uma aliança, inclusive, com Jabes Gileade, uma região pós ali o Jordão, e ali ele monta a sua base, um acampamento efetivamente de treinamento do exército, treinamento de tática. Ele começa a realmente ensaiar um exército permanente. O auge foram as vitórias que ele teve. É importante a gente lembrar que no período de Saul, 4 povos foram os principais inimigos de Israel. Os amonitas, os edomitas, os moabitas e os amalequitas. Então, esses povos lutavam contra ele, ele vencia. Então os povos eram, acima de tudo, inimigos entre si. Inimigos e belicosos, muito belicosos. Havia armistícios, havia, enfim, tréguas, mas a coisa não era muito estável. Acho que essa talvez seja a melhor palavra, era um ambiente de instabilidade. Os filisteus ainda eram uma pedra Eles bem foram grande. os principais inimigos. Bem aqui nesse penhasco de acesso dificílimo aconteceu uma famosa batalha da Bíblia. A passagem diz que aqui estavam Jonatas, filho de rei Saul, e seu escudeiro. Do outro lado do vale estava um esquadrão de filisteus. À noite, Jonatas e o escudeiro desceram o penhasco, cruzaram o rio, foram chamados pelos filisteus. Sozinhos, eles derrotaram todo o batalhão inimigo e conquistaram uma importante vitória para o povo de Israel.